Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, muito prazer, Felipe Robledo. Se você já é no canal, muito obrigado. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, espero que goste. Se inscreva, compartilhe, ative o sininho para você ter sempre acesso aos novos vídeos, certo? E vamos continuar resolvendo a questão específica de história de 2020 da UERJ e dessa vez, para esse vídeo, a questão de número 6. E aí, vamos lá, então. Ele está mostrando para a gente campos de concentração na África do Sul, em 1901, certo? Ali na tal da Guerra dos Bois. E aí, vamos lá. O que ele vai dizer para a gente? Entre 1899 e 1902, 48 mil pessoas morreram em campos de concentração na Guerra dos Boeres, ou Guerra da África do Sul. Os campos foram estabelecidos pelos britânicos como parte de sua campanha militar contra duas pequenas repúblicas africanas, o Zaire, Transvaal, e o Estado Livre do Orange. A administração dos campos foi terrível, a comida era péssima qualidade, o saneamento deplorável, as tendas superlotadas e a assistência médica era insuficiente. Pouco se sabia sobre como lidar com a epidemia de sarampo e febre tifoide. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada no que a questão quer de fato para a gente, certo? Bem, então vamos lá. A Segunda Guerra dos Boeres, 1899-1902, foi um dos conflitos associados à dominação imperialista britânica no continente africano. Entre seus efeitos imediatos, destaca-se a criação de campos de concentração, como indicado por foto no texto. E vamos lá, então. Primeiro, ele quer que a gente faça o seguinte: ele quer que a gente identifique uma consequência desse conflito para a consolidação dos interesses britânicos naquele continente, beleza? E depois disso, ele quer que a gente, então, apresente, certo? Outra experiência histórica de construção de campos de concentração no decorrer do século XX, beleza? Então, vamos lá. Vamos entender o seguinte, primeiro. Quem são o tal dos boeres, certo? Boeres, na verdade, eram calvinistas holandeses que tinham migrado para essa região do sul da África ali por volta do século XVII, beleza? Bem, e aí então o que vai rolar? Vamos lembrar que no século XIX eu vou começar com um processo de imperialismo, certo? Porém, os ingleses já estão de olho naquela parte sul da África desde ali do finalzinho do século XVIII. O que, num primeiro momento, por serem mais fortes do que os holandeses, obrigou estes holandeses, esses boeres, certo, a migrarem em direção ao leste e ao norte, formando as regiões de Orange, Natal e a República do Transvaal, beleza? Pois bem, na segunda metade do século XIX, você vai encontrar nesta região enormes jazidas de ouro e diamante, o que vai ainda aumentar a cobiça inglesa sobre a região, levando então a sua primeira Guerra dos Boeres ali por volta de 1880, no qual os ingleses acabam derrotados. Porém, em 1899, como diz para a gente a questão, nós temos a Segunda Guerra dos Boeres. Os ingleses voltam à carga contra esses boeres e vencem o conflito, certo? E aí você vai ter, então, a criação da chamada União Sul-Africana, que vai acabar englobando essas regiões do Cabo, Transvaal, Orange e Natal. E aí vamos lá. Se o cara quer a primeira questão que a gente deu, uma consequência desse conflito para a consolidação dos interesses britânicos, o que a gente pode colocar? A gente pode colocar a formação da União Sul-Africana, a gente pode colocar a ideia da Inglaterra incorporar aos seus domínios Cabo, Transvaal, Orange, Natal. Podemos colocar, por exemplo, também a ideia dos ingleses agora passarem a explorar continuamente as reservas de ouro e diamante dessa região, beleza? Qualquer uma dessas ideias, ou seja, esta consolidação desse expansionismo britânico, serve para a primeira parte. E aí, na segunda, o que ele quer que a gente faça? Uma outra experiência histórica de campo de concentração no decorrer do século XX. E aí, na boa, de cara, o primeiro que vem à nossa mente, simples, os campos de concentração nazistas, certo? Você podia colocar ele tranquilamente aí. Eu estou no século XX, então você poderia colocar os campos de concentração durante o governo nazista na Alemanha. Eu também poderia colocar, por exemplo, os gulags, certo? Ou seja, os campos de concentração para a qual você enviava os inimigos do governo de Stalin na União Soviética. E aí, dois um pouquinho mais difíceis. Eu podia colocar, por exemplo, o Estado Novo varguista vai criar campos de concentração contrários aos seus opositores. Ou na Primeira República, eu terei campos de concentração contra os anarquistas. Ou ainda, por exemplo, os Estados Unidos vão criar campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial em relação aos japoneses no seu território, muito numa reação ao ataque a Pearl Harbor, beleza?
Então, falamos ali rapidinho de alguns exemplos de campos de concentração, discutimos a ideia do que é a Guerra dos Boeres para os britânicos, respondemos mais uma questão, a questão de número 6. Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado simples, entendível. Espero vocês de novo no canal e muito obrigado pela presença de todos aqui. Um beijo.